Falando sobre o demônio enquanto grande líder da revolução que procura destruir a cristandade e o seu legado no mundo, o Papa Pio XII disse: ele quis a natureza sem a graça, a razão sem a fé, a liberdade sem a autoridade, às vezes a autoridade sem a liberdade. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a Igreja não. Depois, Deus sim, Cristo não. Finalmente, o grito ímpio: Deus está morto, e até Deus jamais existiu. E eis agora a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade: uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. Essa sociedade construída sobre a negação de Deus, de Cristo e sua Igreja, é o mundo moderno no qual nós vivemos hoje. Aquilo que Pio XII anunciava como uma tentativa promovida pelos filhos das trevas, hoje está atingindo seu apogeu no mundo inteiro. Meus caros, bem-vindos à aula magna da cristandade e a modernidade. Essa vai ser uma aula diferente de história da Igreja daquilo que eu costumo tratar aqui. Hoje não tem como eu me debruçar sobre um ponto específico dentro da história da Igreja, até porque não seria uma aula, seria um curso inteiro. O que eu quero fazer hoje com vocês é apresentar uma visão panorâmica geral da história da Igreja dividida em dois grandes períodos. Aquele período que geralmente se estende da fundação da Igreja até o final do século XIII, onde nós vemos a Igreja acumulando vitórias e edificando uma sociedade voltada para a glorificação de Deus aqui nesta terra, e a partir do século XIV, por mais que à primeira vista as grandes navegações e a evangelização dos outros continentes pareça demonstrar uma expansão do catolicismo, o que nós vemos a partir da Europa é uma sucessiva perda da influência da Igreja sobre a sociedade até nós chegarmos no fundo do poço, que é essa ordem neopagã e anticristã que vemos, por exemplo, na União Europeia, que hoje já se encontra praticamente de joelhos para aqueles que foram os arquirrivais da cristandade que tantas vezes enfrentaram os católicos, que são os maometanos. Eu quero fazer essa aula como uma introdução à visão católica da história, justamente para colocar aqui alguns princípios que vão facilitar a sua análise e a sua interpretação de fatos históricos, seja deste período até o século XIII, no qual a Igreja vai triunfando sobre a sociedade, e o período do século XIV em diante, em que lenta e gradativamente nós vemos uma descristianização do mundo e, no nosso contexto histórico, uma crise sem precedentes no seio da própria Santa Igreja. Para isso, eu gostaria de firmar alguns princípios aqui. O primeiro ponto é: Deus quer estabelecer no mundo o reino de Jesus Cristo. Isso talvez possa te assustar, porque tem algumas pessoas que, sem terem estudado a fundo a visão católica da história, podem taxar isso de milenarismo, ou seja, aquela heresia que acredita que de algum modo Cristo vai voltar e reinar temporalmente sobre 1000 anos nessa terra, o que é um absurdo. Uma das maiores autoridades no tema da teologia da história, ou seja, da interpretação da história feita à luz dos princípios da doutrina católica, é o grande padre Henri Camier, ainda pouco conhecido aqui no nosso país. E no seu clássico Reino de Jesus Cristo na História, ele escreveu: São Paulo formula claramente a lei suprema da ordem natural e da ordem sobrenatural, quando diz que no governo dos séculos, Deus quer reunir sob a chefia de Jesus Cristo todas as coisas que há no céu e na terra. E aqui eu faço um parêntese, é este o significado da expressão instaurar ou restaurar todas as coisas em Cristo, que é o lema do pontificado de São Pio X. O padre Ramier nos ensina que Jesus Cristo é indubitavelmente o fim último dos desígnios de Deus, o rei da criação, a chave de todos os enigmas, a solução de todas as dificuldades. E ele conclui: a história só é inteligível à luz de Jesus Cristo. Por quê? Por que nós só podemos compreender a história sob a luz de Jesus Cristo? Um outro clássico, o grande Dom Prosper Guéranger, que foi o restaurador da ordem beneditina na França após a Revolução, ele escreveu em 4 artigos que foram compilados como a obra que aqui no Brasil é publicada sob o título Sentido Católico da História. Ele demonstra por que não é possível compreender a história fora da concepção católica. Não é possível compreender o ser humano
se nós o analisarmos do ponto meramente natural. Deus não criou o homem num estado de natureza puro. Como assim? Quando Deus criou Adão e Eva, ele já deu uma série de dons para ambos e os convidou para uma vocação sobrenatural, que é a vocação da graça. A graça é a participação criada na própria vida incriada de Deus. O homem é vocacionado à visão e à posse da essência divina, a bem-aventurança no céu. Esta é a vocação do homem, esta é a finalidade do homem. Se nós quisermos entender o que é determinada coisa, nós temos que olhar qual que é a finalidade dela. Por exemplo, um lápis é um objeto que serve para escrever. Entendemos o que é um lápis. Uma xícara é um objeto para receber um determinado líquido para que o homem possa beber dele. Para nós entendermos o que é o homem, nós temos que entender que a finalidade do homem é a visão e a posse da essência divina. Ou seja, a vocação do homem é justamente conseguir a posse de Deus, a visão beatífica no céu. E como que nós vamos conseguir isso? Nós temos a revelação, aquilo que a igreja ensina, a fé, a oração, mandamentos, sacramentos, etc. Bom, então nós não conseguimos compreender o homem abstraindo da finalidade do homem, que é a nossa vocação, que é sobrenatural. Por isso, se nós não conseguimos compreender qual que é o sentido da vida do homem, abstraindo da fé, nós também não vamos compreender qual que é o sentido da história, que é a ciência dos homens no tempo, como definiu magistralmente Mark Bloch, porque se os homens têm uma finalidade que é sobrenatural, o estudo da ação e das vidas dos homens ao longo do tempo, que é a história, precisa ter em conta o elemento sobrenatural. E você pode se perguntar, mas quando o homem rejeita a sua vocação, quando o homem diz não para Deus e decide não viver de acordo com essa vocação sobrenatural e prefere viver no pecado, é possível compreender o sentido da vida do homem do ponto de vista estritamente natural nesse aspecto? Também não é. Porque por conta do pecado original, quando o homem rejeita essa obediência que ele deve prestar a Deus Nosso Senhor, essa obediência que se caracteriza no homem virtuoso, que tem a sua inteligência iluminada pela fé. A fé é tudo aquilo que Deus revelou para a humanidade e que nos é assim ensinado pela igreja. A inteligência iluminada pela fé orienta o que a vontade quer fazer e a vontade se esforça para dominar a sensibilidade. Por quê? Porque todos os nossos instintos, mas de um modo especial, os nossos sentidos ficaram desordenados por conta do pecado original. Por isso que o homem em pecado faz coisas que até mesmo são contrárias à sua própria natureza. Procura prazeres que ele sabe que são nocivos. Faz coisas que são contrárias à razão. Por isso que Dom Guéranger nos ensina que a vida natural dos animais ela é inteiramente ordenada, porque o animal não faz nada que esteja contrário àquilo que, em linhas gerais, Deus criou para que ele faça. Agora, quando o homem não se submete a Deus, não tem uma vida reta, ele passa a viver de acordo com uma natureza que está mutilada, uma natureza que busca Deus nas criaturas e que busca no prazer, na fama, no dinheiro, uma satisfação que só viria da sua submissão a Deus Nosso Senhor. E por isso, o problema do pecado é este desejo por uma felicidade plena, absoluta e eterna, procurada numa coisa que é contingente, como, por exemplo, um prazer venéreo, como o dinheiro, etc. Então, Dom Guéranger amarra essa questão muito bem dizendo: não há nem pode haver verdadeiro conhecimento do homem abstraindo-se da revelação, porque é pela revelação, tudo aquilo que está na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, que nós entendemos por que Deus criou o homem, qual que é a nossa vocação, que é conhecer a Deus nesta terra, praticar a virtude para ver a Deus face a face no céu, que é a visão beatífica. E, portanto, para compreender a história, nós precisamos ter esse substrato sobrenatural que ilumina a nossa análise. Assim conclui Dom Guéranger, por isso a história, se quiser ser verdadeira, deve ser católica, pois o catolicismo é a verdade completa, e todo sistema histórico que desconsiderar a ordem sobrenatural na exposição e na apreciação dos fatos é um sistema falso que nada explica e que deixa os relatos da humanidade em um caos e contradição permanente com todas as ideias que a razão pode conceber
sobre os destinos de nossa espécie aqui na Terra. Agora, evidentemente, chamando o homem a essa vocação sobrenatural, Deus o chama por inteiro, e não apenas na sua vida privada. Assim, um pai de família que se converte, que passa a reconhecer que Jesus Cristo é o seu Rei e o seu Deus, ele é chamado a glorificar a Deus não apenas enquanto indivíduo, mas também enquanto chefe de uma família, que tem um papel específico para desempenhar em relação à sua esposa, outro papel em relação aos seus filhos e outro em relação aos seus parentes. Agora, isso que vale para um pai de família, vale num sentido muito mais amplo e distinto para um rei, que tem também uma missão a cumprir diante de Deus. Assim, seria uma loucura só concebível na cabeça degradada do homem moderno acreditar que é natural que exista uma sociedade constituída por católicos, mas cujas instituições políticas, e de todas as instituições, inclusive da vida pública, a maior e mais importante é o Estado, não seja uma instituição oficialmente católica. E católica não apenas no nome, não apenas como um Estado que simplesmente proclame que o domingo é um feriado contínuo, né? Um feriado semanal. Mas um Estado e uma civilização composta por católicos deve ser um Estado e uma civilização cujas leis, costumes, instituições, manifestações culturais e artísticas são manifestações sempre católicas, sem nunca abstrair do sobrenatural e da revelação. Jesus Cristo, ele é rei por direito, uma vez que ele é o homem-deus, e ao mesmo tempo ele é rei por conquista. Porque, como ensina São Luís Maria Guion de Montfort, por causa do pecado original, todos nós nascemos sob a jurisdição do demônio, nascemos filhos da ira, nascemos escravos do demônio através do pecado. Mas Jesus Cristo, pelo seu sacrifício redentor, nos resgatou com o seu preciosíssimo sangue, e nós fomos alforriados, nós fomos libertos do cativeiro do demônio através do santo batismo. E mesmo quando nós voltamos para esse cativeiro através do pecado, nós somos salvos todas as vezes que fazemos uma confissão bem feita. Bom, se Jesus Cristo é o nosso Rei e o nosso Deus, o reino de Jesus Cristo sobre os corações dos homens só será pleno na medida em que a coletividade desses homens o glorifique não só na vida privada, não só dentro da igreja, mas também na vida pública, na vida da sociedade temporal, edificando uma civilização voltada tanto quanto possível para a glorificação de Deus nessa terra. Por isso, o reino de Jesus Cristo na história consiste no seu reino sobre os corações dos homens, que, agindo na coletividade, edificam uma civilização que tem como pedra angular os valores católicos e que habitual e estavelmente glorificam a Deus nessa terra. Sob esse aspecto, a edificação da civilização católica é uma consequência indissociável da própria pregação do Evangelho, o que evidentemente não exclui o aparecimento de heresias, de cismas, de apostasias, e a civilização católica nunca foi e nunca vai ser um retorno ao Éden, ao paraíso perdido. Mas é uma sociedade que reconhece em Cristo e na sua igreja tudo aquilo, toda a honra e obediência que lhes são devidos. E por isso o padre Ramier, para eu concluir essa introdução, e gente, eu não estou escolhendo aqui o padre Ramier como quem simplesmente menciona algum padre obscuro do século XIX, não. Eu estou falando de um padre que é uma sumidade nesse assunto. Ele participou como teólogo e assessor de bispos e cardeais no Concílio Vaticano I e foi elogiado por Pio IX. Então, elogiado por Pio IX é que eu posso dizer, o maior elogio que alguém pode receber em matéria de ortodoxia católica, matéria de reta doutrina. O padre Ramier conclui: a grande lei da história, ou seja, o objetivo supremo proposto pela vontade divina aos indivíduos, às sociedades e à humanidade inteira, é a instauração do reino de Cristo. Entendemos por reino de Cristo a semelhança perfeita e a submissão completa dos indivíduos, dos povos e de toda a humanidade ao homem-Deus, modelo soberano de todas as perfeições e soberano Senhor de todas as coisas. Posto esse princípio, é preciso dizer: houve uma civilização católica, houve a cristandade medieval, que foi até o momento a ordem social mais próxima deste reino já constituída na Terra. A cristandade, que floresceu sobretudo nos séculos XI, XII e XIII, enquanto um conjunto de nações irmãs na fé e dirigidas indiretamente pela Igreja através do papado, ela é uma consequência necessária do exímio cumprimento da missão principal da Igreja, que é a missão de promover a maior glória de Deus e de salvar as almas.
Por isso nós vemos na história da igreja uma marcha ascensional que, como eu repito, não tem como eu me aprofundar neste ou naquele capítulo de história da igreja numa única aula. Teria que ser um curso para a vida inteira. Mas nós vemos na história da igreja uma marcha ascensional que vai acumulando vitórias, sucessos no sentido da edificação da civilização cristã, do início da igreja até o século XIII. A conversão dos gentios, ou seja, dos pagãos, dos não-judeus que se tornam católicos dentro e fora do Império Romano, é considerada por Santo Agostinho como o milagre dos milagres. De um lado nós temos o maior império da Terra, e de outro nós temos 15 homens, todos de origem humilde, desarmados, pobres, sem nenhum apoio político, econômico, militar, ou o que quer que seja, mas que foram escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo e receberam de um modo especial a plenitude do Espírito Santo para a maior missão já concebida em todos os tempos, a conquista espiritual do mundo inteiro. O embate seria árduo, mas a vitória dos apóstolos sobre o Império Romano foi definitiva. A cruz de Cristo venceu a águia de César e conquistou espiritualmente o maior império da Terra. Aliás, Deus, que guia o destino de todas as nações e que tem mesmo para os pagãos uma providência especial para cada povo, Deus teve uma providência especial para o Império Romano. Os legionários pagãos marchavam sem saber e sem fazer absolutamente a menor ideia de que, expandindo as fronteiras do Império, nos séculos vindouros, eles facilitariam a expansão do Evangelho de Jesus Cristo. Mas como que você está dizendo isso? Que absurdo, sendo que o próprio Pôncio Pilatos, por pressão dos judeus, condenou nosso Senhor Jesus Cristo? É isso que escreveu no clássico Contra Celso o sábio Orígenes, quando disse: Deus preparava os povos para receber sua doutrina, e por isso os congregou todos sob o império do César romano. Não deviam existir muitos reis, pois com eles os povos permaneceriam estranhos uns aos outros. E o mandato que Cristo deu aos apóstolos, ide e pregai a todos os povos, teria sido mais difícil. O aparecimento de Jesus teve lugar, como é por todos sabido, durante o governo de Augusto, que havia unido a maior parte do mundo em um mesmo império. O que, aliás, diga-se de passagem, mostra como que a expansão do Evangelho, como de fato foi mais fácil, apesar das perseguições no território do antigo Império Romano, do que nas regiões do Oriente e da África, que nunca pertenceram ao Império. Bom, após 250 anos de perseguições contínuas, perseguições que se alternavam com tréguas, não quer dizer que foram 250 anos ininterruptos de perseguições, mas 250 anos nos quais a igreja nunca estava em verdadeira paz, estava apenas em trégua, mas sempre à sombra de uma nova perseguição poderia desabar sobre ela. Durante o período da pior de todas, que foi a perseguição de Diocleciano, eis que, naquele momento, Constantino teve a visão do Cristograma. Ele viu o Quirô, que é o anagrama de Cristo, nos céus, e nas vésperas da batalha da Ponte Milvia contra Magêncio, ele pintou nos escudos dos seus soldados o Cristograma, confiou-se à proteção do Deus dos cristãos e obteve a vitória. E por isso, em 313, ele promulgou o Edito de Milão, acabando com as perseguições romanas contra a igreja. Os apóstolos de Cristo haviam conquistado espiritualmente a maior potência da terra. Se uma breve perseguição e uma tentativa de reinstituição do paganismo no Império Romano feita por volta de 360 por Juliano o Apóstata não teve frutos duradouros, foi apenas um último espasmo do paganismo greco-romano que se mostrava incapaz de se opor ao avanço do Evangelho, é verdade que, mesmo após a conversão dos imperadores, a igreja enfrentou grandes problemas com as autoridades civis. Os próprios filhos de Constantino foram os grandes patrocinadores da heresia ariana e que tanto perseguiram, por exemplo, Santo Atanásio e outros bispos que se opunham a essa heresia. E, ao mesmo tempo, os imperadores, eles manifestam um desejo de ter uma supremacia sobre a igreja, assim como no Império Romano, os imperadores pagãos tinham uma supremacia em face dos sacerdotes pagãos. Mas nós vemos nos bispos do quarto século e do quarto e quinto século, vemos, por exemplo, em homens como Santo Ambrósio, uma têmpera que, pelo seu valor moral,
pela sua fibra moral e, sobretudo, pela sua santidade, conseguem refrear essas pretensões do poder civil. Acontece que o Império Romano já estava apodrecido por demais, consequência de várias crises. Desde a fundação do Império Romano, com Augusto já promoveu reformas moralizadoras e tentou combater os vícios que estavam começando a se alastrar no tempo dele entre o povo romano, porque se tornou o povo mais poderoso do mundo, então com o dinheiro vem a vida mole e as virtudes naturais que os romanos tinham no tempo da República estavam desaparecendo, mas enfim, as reformas moralizadoras de Augusto no primeiro século ajudaram, em certo sentido, a atrasar, mas a decadência moral dos romanos continua e mesmo a conversão ao catolicismo, dando uma possível sobrevida ao império, não foi capaz de evitar a sua queda. Mas enquanto todo o mundo antigo, todo aquele esforço civilizacional greco-romano de séculos e séculos para construir uma sociedade que atendesse às necessidades que o homem tem de justiça e ordem, quando isso desaba por inteiro e cai Roma em 476, quem mantém a ordem? Quem são os sustentáculos vivos da civilização, da ordem, mas sobretudo da fé e da moral? São os santos, são de modo especial os papas e os bispos. Nós vemos isso, por exemplo, um pouco antes da queda de Roma, quando São Leão Magno, vendo que Átila o Huno, conhecido como flagelo de Deus, um bárbaro vindo da Ásia que metia terror nos próprios bárbaros da Europa, avançava contra Roma, foi ao seu encontro desarmado e conseguiu convencê-lo a não saquear Roma. Os romanos sim pagaram pesado tributo a Átila, mas a cidade havia sido poupada. Mas em 476 Roma cai em definitivo, e 20 anos após a queda de Roma, quando aquela tentativa de cristianizar o Império Romano, em certo sentido, foi bem sucedida, mas não conseguiu fazer com que o Império continuasse a sobreviver no Ocidente. 20 anos após a queda de Roma, nós temos um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, que foi a conversão de Clovis. Clovis, rei dos francos, casado com a princesa Santa Clotilde, já tinha tido um filho com ela, Ingomero, mas esse filho havia sido batizado e pouco depois faleceu. E ele disse que os deuses pagãos teriam salvo a saúde da criança, mas o Deus dos cristãos não salvou. Um pouco depois ele teve um segundo filho, Clodomiro, que foi batizado, mas já caiu gravemente doente. E Santa Clotilde rezou, se penitenciou, implorou aos céus que salvasse a vida da criança. Não apenas por uma preocupação natural, porque se a criança falecesse com o batismo, ela iria direto para o céu e poderia já interceder pelo casal, mas sabendo que uma nova perda de um filho poderia realmente acabar com a possibilidade de uma conversão do rei Clovis. Mas a criança acabou vivendo e, sob os conselhos de Santa Clotilde, ouvindo os conselhos do bispo São Remígio, pelas preces de Santa Genoveva, eis que, ainda pagão, Clovis tem que enfrentar uma invasão dos alamanos, que eram bárbaros vindos das florestas do centro da Europa, no seu território, e ele começa a perder a batalha de Tolbiac para os alamanos. Ele vê os seus soldados francos começando a fugirem de bandada, sendo abatidos, e já não conseguindo encontrar um socorro nos seus deuses, eis que Clovis diz: Jesus Cristo, que Clotilde diz ser filho de Deus, vem em meu auxílio. Se me deres a vitória sobre meus inimigos, crerei em ti e me farei batizar. E pouco depois de Clovis ter dito isso, eis que os francos recobram o seu ânimo e conseguem expulsar os alamanos e assim assegurar a sobrevivência do reino. E finalmente Clovis, então, se faz batizar em 496 na Catedral de Reims, lembrando que a catedral era muito mais simples e humilde do que a imponente catedral gótica que nós vemos hoje, mas quando ele entrou naquela igreja ainda simples, ele disse para São Remígio: é este o paraíso que me prometeste? E assim nasceu a França, como filha primogênita e filha predileta da igreja. É claro que alguém poderia objetar, mas como assim primogênita, se já existiam reinos católicos, porque eram reinos cristãos do Oriente, que estavam em plena união com a Igreja Universal, com a Igreja Católica. Como, por exemplo, o reino da Armênia, que se converteu em 301, quando o rei Tirídates III foi batizado por São Gregório Iluminador. Acontece que
a primogenitura da França e o protagonismo que a França vai exercer a partir daí, ao longo de toda a história da Igreja, de modo especialíssimo na Idade Média, mostra o quê? Uma bênção especial da providência sobre este povo e sobre este país. Então, não é necessariamente a primeira nação do ponto de vista cronológico, embora tenha sido o primeiro reino bárbaro a se converter ao catolicismo, já que outros reinos bárbaros da Europa tinham se convertido ao arianismo por causa das missões do bispo ariano Wulfilas entre eles. Mas a primogenitura da França é sobretudo de dignidade e que vai exercer ao longo de toda a história da Igreja, como nós vamos ver em algumas breves pinceladas aqui. Enquanto que outros povos que, mesmo tendo se convertido antes, infelizmente acabam rompendo a comunhão com a Igreja Católica na época das controvérsias cristológicas. O sexto, sétimo e oitavo séculos constituíram o período da grande conquista espiritual da Europa bárbara, que foi protagonizada por bispos e por monges, mas sempre santos. São Patrício converteu os irlandeses à fé católica e logo o país ficou repleto de monges e já começou a enviar missionários para as terras que hoje constituem a Inglaterra, que constituem a Escócia, e nos séculos seguintes começou a enviar para as regiões que hoje são a Holanda e mesmo a Alemanha. Santo Avito converteu os burgúndios, que eram bárbaros arianos, e o mesmo fez São Martinho de Braga com os suevos, que também eram arianos. Os 40 monges enviados em missão pelo Papa São Gregório Magno e liderados por Santo Agostinho da Cantuária começaram, através do reino de Kent, a conversão dos reinos ingleses. São Bonifácio começa a ter missões bem-sucedidas na Alemanha. Ele não foi o primeiro missionário, mas foi o que obteve os sucessos mais notáveis com a conversão dos povos da Alemanha ao catolicismo. Era a construção dessa cidade de Deus, ou seja, desta civilização cristã que tinha como pedra angular a fé em Jesus Cristo e a observância dos seus mandamentos. Nessa primeira fase, que nós podemos chamar de cristandade em gestação, nós vemos que os grandes perigos enfrentados pelos reinos católicos no Ocidente eram sobretudo perigos externos. Depois que esses bárbaros que eram arianos se convertem ao catolicismo, as heresias que existem no Ocidente são fenômenos meramente locais. Vai demorar muitos e muitos séculos para que surja o catarismo que vai ser diferente. Mas antes do catarismo, o problema de hereges no Ocidente era um problema regional, local. Não havia aquela dilaceração da unidade da fé que foi característica das heresias do Oriente. Agora, o grande perigo, nesses tempos bárbaros, os perigos são os inimigos externos, como, por exemplo, o perigo maometano, que conquistou praticamente toda a Península Ibérica no ano de 711 e foi detido apenas na Batalha de Covadonga, quando os poucos soldados liderados por Dom Peládio resistiram e iniciaram um processo histórico que duraria praticamente 8 séculos, mas que culminaria na reconquista, na completa libertação dos países depois constituídos como Portugal e Espanha do domínio maometano. Em 732, o avanço mouro no reino dos francos é barrado por Carlos Martel na Batalha de Poitiers, e nas décadas seguintes nós vemos que o reino dos francos se expande sob a liderança do grande Carlos Magno até atingir um apogeu unificando praticamente toda a Europa ocidental, o império que engloba aquilo que nós conhecemos hoje como França, Alemanha, Holanda, Suíça, uma parte significativa da Itália, chega até mesmo a ter estados tributários naquilo que, já indo do centro para o leste da Europa, como onde hoje é a República Tcheca. E na noite de Natal do ano 800, Carlos Magno é coroado imperador dos romanos pelo Papa São Leão III. Se parecia naquele momento que o Império Romano ressurgiria com vigor como um império plenamente católico, é preciso dizer que, embora Carlos Magno tenha sido o modelo do imperador e do guerreiro perfeito, e praticamente todas as suas campanhas militares, exceto as na Península Ibérica, tenham sido bem-sucedidas a grosso modo, o seu legado não se perpetuou porque os seus filhos e netos não se encontravam à altura das provações que os seus domínios encontrariam, e, por outro lado, o costume que havia nos reinos dos francos e que lá do outro lado da Europa a mesma coisa acontecia entre os russos, era que quando havia um reino e o rei falecia, mas ele tinha 3 filhos, ao invés de um deles herdar a coroa e os outros não, se dividia aquele território em 3 diferentes reinos, um para cada filho, o que ao longo de poucas gerações gerou uma fragmentação política que se revelou catastrófica. E nós vemos a nova onda de invasões bárbaras sobre a Europa
se abate sobre os herdeiros do Império de Carlos Magno. Vêm os pagãos húngaros do leste, são os raids que vêm dos normandos, ou seja, dos vikings também pagãos vindos do norte, são incursões de piratas sarracenos que vêm do sul, seja do Mediterrâneo, seja da Península Ibérica, e ao mesmo tempo no 10º século o papado se encontra na mais obscura noite que já tinha sido visto na sua história até então, porque poderosas famílias italianas como os Teofilacto, os Crescenti e os condes de Túsculo disputavam o poder em Roma, e o que resultou, em alguns casos, na coroação de papas fracos que não foram capazes de resistir a essa pressão política da sua época, mas também na de homens absolutamente indignos que não tinham vocação nem para ser subdiácono, mas que estavam lá no trono de São Pedro. Homens adúlteros, homens homicidas, homens bêbados, como foi o caso de Bento IX. E nesse contexto havia também um medo difuso, mas generalizado, nas almas simples da cristandade, que achavam que aquilo já era o fim, que os bárbaros, os pagãos, os muçulmanos, a decadência em Roma, decadência por toda parte, o ano 1000 marcaria o apocalipse, marcaria o fim dos tempos. Quando isso não aconteceu, muitos passaram a acreditar que seria o ano 1033, né? 1000 anos após a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se às vésperas do ano 1000 a cristandade acredita que está tudo perdido e que o apocalipse vai chegar, 100 anos depois a cristandade está despejando dezenas de milhares de soldados, reconquistando Jerusalém na primeira cruzada. O que revigorou? O que mudou? O que representou esse tournant? Foi, sobretudo, a reforma de Cluny, a reforma gregoriana. Partindo da abadia de Cluny, cujos primeiros 6 abades foram todos ininterruptamente santos, um movimento de reforma moral percorreu toda a igreja, restaurando a disciplina religiosa em muitas localidades que havia afrouxado, revitalizando a liturgia, reforçando a autonomia da igreja em face do poder civil, não raro sem conflitos, e lutando pelo fim das investiduras leigas, que era quando, sobretudo no Sacro Império Romano Germânico, os imperadores escolhiam quem seriam os bispos do país, porque os bispos também eram senhores feudais de determinados territórios. E após esse período do século obscurum, que acabou com a eleição do grande São Leão IX, nós temos uma série de papas reformadores que fizeram todo um processo histórico que hoje é chamado de reforma gregoriana, por causa que um deles, talvez o mais importante, foi São Gregório VII. Temos papas como São Leão IX, como São Gregório VII, como Beato Urbano II, que asseguram a independência da igreja, asseguram a supremacia do papado sobre as pretensões do império, combatem os abusos que, por conta da investidura leiga, haviam se infiltrado na igreja, porque os imperadores muitas vezes escolhiam para bispos homens que seriam bons senhores feudais, seriam fiéis, mas que não tinham vocação religiosa. Então você tinha muitos padres que eram casados, muitos padres que eram o nicolaísmo, que é a fornicação de padres. Você também tinha muita simonia, sujeitos que compravam a sua sagração episcopal para conseguir as boas graças do imperador. Então, são esses papas que asseguram a independência da igreja em face do poder civil, e também são os papas que capitaneiam o movimento das cruzadas. São Gregório VII já queria convocar a cruzada, mas não foi possível no tempo dele por conta do seu conflito com o império, mas é o Beato Urbano II que teve essa honra. E esse movimento da reforma gregoriana, que é uma consequência da reforma de Cluny, já que, por exemplo, o próprio São Gregório VII vinha de Cluny, era um monge de Cluny, está na gênese do apogeu da cristandade medieval. Aquele período mais alto do reino de Jesus Cristo na história, do reino de Jesus Cristo na sociedade. Aquele momento 1000 vezes bendito, elogiado por Leão XIII nas palavras da encíclica Immortali Dei. Tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e a sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Se a Europa cristã domou as nações bárbaras e as fez passar da ferocidade para a mansidão, da superstição para a verdade, se repeliu vitoriosamente as invasões muçulmanas,
se guardou a supremacia da civilização e, sem tudo que faz honra à humanidade, constantemente em toda parte se mostrou guia e mestra, se brindou os povos com a verdadeira liberdade sob essas diversas formas, se sapientissimamente fundou uma multidão de obras para o alívio das misérias, e fora de toda dúvida, ela é grandemente devedora à religião, sob cuja inspiração e com cujo auxílio empreendeu e realizou tão grandes coisas. Os séculos XI, XII e sobretudo XIII constituem o apogeu desta cidade de Deus, para usar a terminologia de Santo Agostinho, que foi a cristandade medieval. Esse é o tempo do heroísmo ímpar das cruzadas, é o tempo em que a Reconquista Espanhola se aproxima da sua conclusão, é o tempo da construção das grandes catedrais, quando o estilo românico dá origem ao gótico, é a época de um florescimento intelectual ímpar, é o momento em que são escritas e compilados os grandes tratados de teologia que dão origem às Sumas, a época do nascimento e da expansão das ordens mendicantes que protagonizaram a vida religiosa do século XIII, é o momento em que se começa a fazer missões na Ásia, na África e nas regiões da Europa que ainda eram pagãs, é o tempo em que na Terra Santa nascem as ordens religiosas militares para a proteção dos peregrinos, é o período de apogeu da civilização católica. Mas algo aconteceu, porque esse apogeu poderia continuar e crescer ainda mais no século XIV, no século XV em diante. Mas o que nós vemos é uma mudança. É o início de uma retração. E o início, e no começo lento e imperceptível, de uma autodemolição da civilização cristã até o mundo chegar no grau de decadência que se chegou hoje. E por isso, o parágrafo imediatamente seguinte da encíclica de Leão XIII que eu li, o parágrafo que se segue após os que eu já li é o seguinte: todos esses bens da civilização católica durariam ainda se o acordo dos dois poderes houvesse perseverado, e havia razão para esperar outros ainda maiores, se a autoridade, se o ensino, se os conselhos da Igreja tivessem encontrado uma docilidade mais fiel e mais constante. Porquanto dever-se-ia ter como lei imprescindível aquilo que Yves de Chartres escreveu ao Papa Pascoal II: quando o mundo é bem governado, a Igreja é florescente e fecunda. Mas quando a discórdia se interpõe entre eles, não somente as pequenas coisas não crescem, mas as próprias grandes perecem miseravelmente. O século XIV é o século de um novo grande conflito entre o papado e o poder civil, que no caso é dos reis da França. França que deu a cristandade, Carlos Martel, que deu Carlos Magno, França que foi a sede da reforma de Cluny, que chegando no papado deu origem à reforma gregoriana, que foi a nação por excelência das universidades, do ensino católico, onde nasceu a arquitetura gótica, onde as bênçãos de Deus pareciam descer de um modo especial nos domínios reais da França, que é a região do nordeste da França, e se espalhar a partir dali para toda a cristandade. Nós temos, no período de Filipe o Belo, o início de um novo conflito contra o papado, com a prisão e os maus tratos que foram cometidos contra o Papa Bonifácio VIII, que faleceu um pouco tempo depois. É o início do cativeiro de Avignon, no qual os papas foram levados para a França e as eleições eram dominadas por cardeais franceses mancomunados com os reis da França. O século XIV é o século da peste negra que dizimou a maior parte da Europa. Depois do cativeiro de Avignon, depois de 70 anos de cativeiro, nós temos o grande cisma do Ocidente, quando haviam dois papas e ninguém sabia com efeito qual que era o legítimo, e diferentes nações sustentavam diferentes papas. E nós vemos que, além de todas essas tragédias, há uma apetência por um mundo novo que surge, há uma transformação de mentalidades que se manifesta nas letras, nas artes e nos costumes, onde a valorização da vida terrena e da felicidade natural, dos bens, ainda que a princípio lícitos desse mundo, começa a se tornar a grande preocupação dos homens na cristandade. E também é preciso lembrar, como Dom Prosper Guéranger escreve, o século XIV tem menos da metade de santos que teve o século XIII. E o século XV vai ter menos ainda. A Igreja, a partir do século XIV, vai entrar num jejum de santos, onde cada vez menos santos são conhecidos,
e só vai retomar isso após o Concílio de Trento, mas nós já chegaremos lá. Sobre essa transformação interna na cristandade, eu gostaria de lembrar o seguinte. Escreveu o historiador Paul Fort: cada vez mais se descobrem no século XIV sinais de espírito novo. É-se sensível aos contrastes de uma vasta cultura sem ordem nem regras, muito diferente nesse ponto da unidade cristã, tal como tinha sonhado a Idade Média. Entretanto, a Renascença tem esta unidade, que é assegurada por um amor extremo da independência em todas as suas formas, a procura e o culto da riqueza, o individualismo artístico ou religioso, o nacionalismo, a curiosidade erudita, o recurso aos textos que se libertam da glosa, do rito ou da rotina, o amor ao luxo e à carne, em suma, a vida, são manifestações diversas deste único espírito de liberdade. Os costumes mudam, isto é, a maneira de viver, mas também as de pensar e de crer. E sobre esse período escreveu Ludwig von Pastor, célebre historiador do papado. No século XV, principalmente em sua metade, e o começo do século XVI foram para a Europa em geral, e particularmente para a Itália, uma época de transição dos antigos modos de ser para outra disposição de coisas totalmente diversa. Em todos os campos da vida humana operou-se uma profunda transformação, na qual se manifestaram os mais rudes contrastes, de modo que o político e o social, a literatura e a arte e os próprios assuntos eclesiásticos achavam-se em estado de fermentação que pressagiava a aurora de um novo período. E ele chega a afirmar, na história da humanidade, depois da época em que se realizou a transformação do antigo mundo pagão numa sociedade cristã, não existe outro período mais digno de consideração do que aquele em que se verifica a passagem da Idade Média para a moderna. Ou seja, se todos reconhecem que a transição do mundo antigo para o mundo cristão, que essa é a grande mudança, como Santo Agostinho falou, milagre dos milagres, o Pastor aqui diz que essa transformação do mundo medieval para o mundo moderno, da civilização católica para uma civilização que na época até não se discernia ainda, mas que é a civilização neopagã e anticatólica da nossa época, são duas transformações. É aqui um paralelo. São os processos históricos mais importantes da história da humanidade. Porque no primeiro é a igreja que começa a triunfar, converter as nações e construir uma civilização voltada para a glorificação de Deus. E o segundo é quando a igreja começa a ser rejeitada e nas próprias nações que eram católicas se começa a construir uma sociedade voltada para a negação de Deus e sua lei. E comentando a respeito do Petrarca, o mestre dos humanistas, o Schiavone escreveu: o culto pela antiguidade clássica não é mais unicamente amor e interesse vivíssimos por uma poesia e por um mundo historicamente circunscrito, nem só a ânsia de ampliar e de aprofundar o patrimônio cultural. É sobretudo a crítica e o julgamento da Idade Média, e a descoberta numa primeira formulação inicial de linhas ideológicas e programáticas da consciência moderna. Esse desejo por uma ordem de coisas nova e fundamentalmente diversa da ordem católica foi o que deu origem para as grandes revoluções, que foram, em certo sentido, brados de revolta contra a ordem cristã que floresceu na Idade Média, e brados nos quais o homem, por conta do pecado original, quer encontrar a felicidade nessa terra e por isso se revolta contra Deus e sua lei, acreditando que ali vai encontrar felicidade. Então, uma das manifestações dessa revolta contra a igreja, motivada pelo orgulho do homem novo, que é o homem moderno, é o livre-exame. O livre-exame é a proclamação da emancipação do homem em face do magistério da igreja. Já não é o ato de fé humilde, no qual o homem adere às verdades sobrenaturais que foram reveladas por Deus e que assim são ensinadas pela igreja, mas é a adesão àquilo que a minha razão considera como sendo a legítima interpretação das Sagradas Escrituras. Esse desejo de emancipação também se manifesta nos príncipes, que sempre implementaram a reforma de cima para baixo, confiscando bens eclesiásticos, expulsando ordens religiosas, para depois controlarem as igrejas protestantes em seus respectivos países. O caso de Henrique VIII é o mais famoso, mas está longe de ser o único. E ao mesmo tempo é o desejo do homem por liberdade. Embora muitos de nós costumem associar a pseudo-reforma protestante como uma reação contra um problema real, que era a paganização dos costumes e a falta de moral que se
propagavam na cristandade, e esse problema era real, era autêntico, era uma consequência do humanismo e da renascença desse desejo por uma ordem nova. E se nós vemos uma certa austeridade, que nada mais é do que um orgulho refinado no meio calvinista, no meio luterano, no meio anglicano, por outro lado, nós vemos uma liberalização dos costumes assombrosa. Quem não conhece, por exemplo, o caso de Filipe de Hesse, protetor de Lutero, que tinha um casamento entediante com Cristina da Saxônia, mas cujo amor verdadeiro era a linda e jovem Margarete von der Sale. Filipe era um príncipe evangélico e era até escrupuloso. Ele não queria viver em adultério, mas ao mesmo tempo a ideia de um divórcio e de um novo casamento era escandalosa para ele. Como, aliás, não é para muitos cardeais da nossa época com base num certo documento do pontificado passado. Pois bem, então, como resolver esse problema? Ele também não seria bom se divorciar porque a sua esposa era da casa de Wettin, da Saxônia. E se ele entrasse em problemas com a casa da Saxônia, ele que era de Hesse, as principais casas protestantes da Alemanha começariam a brigar uma com a outra. Lutero e Melanchthon não gostaram da ideia de um casamento bígamo, mas o outro reformador Martin Bucer acreditava que era possível legitimar a bigamia com base no exemplo dos patriarcas do Antigo Testamento, e esses três, Bucer, Melanchthon e Lutero, escreveram um documento dizendo que em circunstâncias absolutamente excepcionais era lícita a bigamia, ou seja, ter duas mulheres, e Filipe de Hesse interpretou isso como uma aprovação, ainda que velada, se casou e, ainda que os reformadores tenham pedido que o caso permanecesse em sigilo absoluto, logo as pessoas da corte começam a ver que de fato ele tem duas esposas e o caso vem a público e causa grande escândalo e grande comoção. Assim como os sucessivos divórcios de Henrique VIII, que culminavam também na execução das suas esposas. Mas como que isso poderia ser diferente se o grande Lutero, o grande líder da Reforma, era um frade agostiniano que se casou com uma freira cisterciense, Catarina de Bora? O protestantismo estabeleceu a igualdade absoluta entre os fiéis. Já não há mais o papel de uma igreja hierárquica, onde o Papa manda, os bispos, em certo sentido, obedecem ao Papa, mas também mandam os fiéis e o povo obedece. Os bispos protestantes, eles têm poderes muito limitados e muito tímidos, são quase como que não são apenas administrativos, mas quase se encaminham para isso. E tem seitas protestantes que só reconhecem a figura do presbítero, ou seja, do pastor, e outras que proclamam a mais absoluta igualdade entre todos os fiéis, acreditando até que todos podem livremente interpretar a Sagrada Escritura e ter mesmo iluminações do Espírito Santo. Lutero viu o estado de anarquia em que a Reforma estava se encaminhando e chegou a escrever em 1525, escrevendo aos cristãos de Antuérpia: "Este não quer o batismo, aquele nega os sacramentos. Há quem admita outro mundo entre esse e o juízo final. Quem ensine que Cristo não é Deus. Uns dizem isso, outros dizem aquilo. Em breve serão tantas as seitas e tantas as religiões quantas as cabeças. Haverá mais estultice do que acreditar alguém ser inspiração do Espírito Santo, tudo quanto lhe cruza pelo pensamento ou lhe acode em sonho." Essa revolução que flexibilizou as leis morais e que ao mesmo tempo estabeleceu esta igualdade entre os homens, onde já não há aquele que manda e aqueles que obedecem, porque isso é algo que as pessoas orgulhosas odeiam, mas onde todos são iguais. Isso que foi feito no âmbito religioso na pseudo-reforma foi feito no âmbito civil na Revolução Francesa. Eu só gostaria de deixar um outro parênteses, meus caros. Esse assunto que eu estou explicando aqui, ele dá margem para muito conteúdo que vai ser futuramente explorado em muitas aulas. Não tem como eu aprofundar. Se eu fosse falar só sobre a Revolução Protestante, só sobre a Revolução Protestante na vertente anglicana, daria para fazer uma aula de 2 horas, 3 horas, daria para fazer um curso inteiro. Então eu estou aqui procurando resumir ao máximo para dar uma visão geral, porque o aprofundamento vai vir posteriormente, porque é mais importante a gente primeiro ter uma visão geral e a partir daí saber onde nós estamos para depois mergulhar nesse ou naquele tema específico. Então, a Revolução Francesa promoveu esta igualdade e esta liberdade no âmbito civil. A Revolução Francesa, como mais uma assim como a Revolução Protestante, é mais uma manifestação desta revolução com R maiúsculo, ou seja, de todo esse processo histórico no qual o homem ocidental e católico
passa a sonhar e buscar construir uma ordem de coisas nova em oposição à ordem de coisas que floresceu na cristandade medieval. E isso foi se revelando por etapas processivas ao longo da história, até chegar nesse ocidente neopagão. Bom, o homem que é sujeito, que é dominado pela paixão do orgulho, ele detesta o fato de obedecer a outros homens, de ter que prestar contas, e ele procura o quê? A sua independência, a sua igualdade em relação a todos os demais. O homem que, por outro lado, tem uma apetência maior pela liberdade e que quer a satisfação dos sentidos e dos prazeres, principalmente os prazeres da carne, como sendo a fonte da felicidade na sua vida, ele também quer ele quer flexibilizar os costumes, as leis e as instituições para que não sejam opostos ao seu desejo de satisfazer essas apetências. A igualdade da Revolução Francesa não foi apenas a revolta contra a monarquia da Casa de Bourbon e muito menos contra problemas que de fato existiam na monarquia do Ancien Régime, muito menores do que a propaganda dá a entender. Mas foi a manifestação desse desejo, deste non serviam, que teve como ato simbólico a decapitação do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta, que haviam se recusado a assinar uma série de decretos contrários aos direitos da Igreja. A monarquia foi abolida, o rei foi decapitado, o povo se proclamou soberano. O povo, ou seja, os dirigentes e agitadores do movimento revolucionário que agem, sobretudo guiados por pessoas que trabalham nos bastidores, em nome do povo, declarou que todo poder não emana de Deus, mas emana do povo, que o exerce através dos seus representantes devidamente constituídos e eleitos, para cumprir a vontade da maioria. Mas essa própria vontade do povo nada mais é do que uma fumaça, porque é preciso que o povo tenha consciência da sua dignidade, do seu poder, e aqueles que não têm, ou seja, aqueles que estão presos a uma mentalidade reacionária e contra-revolucionária, sejam silenciados para que os dirigentes do progresso da humanidade a levem para um novo patamar, para um novo capítulo da sua história. Bom, a liberdade da Revolução Francesa considera que o homem é praticamente um deus autossuficiente que não precisa prestar contas dos seus atos morais a Deus. O homem é absolutamente livre e soberano de si mesmo e pode fazer consigo o que quiser, desde que não fira a suposta liberdade dos outros. Só não há liberdade para ser católico nem ser monarquista, porque, por exemplo, na Vendéia, os católicos foram dizimados por se oporem à tirania revolucionária. E a fraternidade da Revolução Francesa é justamente isso, a perseguição e a eliminação daqueles que se opõem a este projeto de pessoas movidas pelo vício do orgulho, movidas pelo vício da sensualidade, movidas pelo vício da inveja, que querem construir na Terra uma civilização edificada sobre as mentiras de Satanás. Agora, se todos os homens são iguais do ponto de vista religioso e do ponto de vista político, eles continuam desiguais do ponto de vista econômico. E é preciso estabelecer uma nova revolução que vá na linha da abolição da propriedade privada, para que todos os homens sejam iguais também do patamar econômico. O comunismo é uma consequência tão necessária do liberalismo da Revolução Francesa que, no seu apogeu, houve uma conspiração comunista na Revolução Francesa. Aí você vai dizer, como assim, se isso foi antes de Marx, se nem existia a palavra comunismo? Foi a conspiração dos iguais, liderada por Babeuf, que considerava que os jacobinos eram moderados, os jacobinos que guilhotinavam todos os seus opositores políticos, que colocaram a França sob a lei dos suspeitos, que executavam. Os jacobinos eram considerados moderados e Babeuf defendeu o quê? Que a verdadeira igualdade entre todos os homens, que foi proclamada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, só existiria quando fosse estabelecida também a igualdade material e, portanto, igualdade econômica. E liderou, em 1796, a conspiração dos iguais para implementar esse comunismo numa época em que não havia teoria comunista, não havia palavra comunismo, mas universalmente ele é reconhecido como talvez o mais célebre líder comunista que existiu antes do comunismo. Ele foi executado por ser considerado radical demais para sua época, mas o comunismo é uma consequência, uma vez que nós colocamos como postulados esses princípios da revolução
aceitos na Revolução Francesa, por exemplo, eles inevitavelmente levam para o comunismo. E hoje a gente tem que ver na internet bobinho, protestantoso, querendo se fascinar com o conservadorismo inglês, dizendo que o protestantismo não foi revolucionário, apesar de ter sido a maior revolução religiosa já vista na história da Europa. Porque, por exemplo, os países protestantes, como a Inglaterra, seriam países conservadores, perdão. O conservadorismo anglo-saxônico, o conservadorismo protestante, é um conservadorismo revolucionário. Ele tem uma série de pressupostos que, se fossem levados até as últimas consequências, iam dar, em última análise, na própria Revolução Comunista. Mas ele quer conservar a etapa entre a primeira e a segunda revolução, ou seja, da Revolução Protestante, com certos aspectos do liberalismo político. E não quer ir além disso. Mas justamente por isso ele é incapaz de fazer uma oposição real contra o movimento revolucionário. Nós vamos ver os países protestantes conservadores, o que eles se tornaram hoje. Porque por conta desses princípios não foram capazes de se opor de um modo inteligente e eficaz para a Revolução. E bom, Reino Unido, Suécia, só ver o que aconteceu. Assim nós começamos a entender a frase de Pio XII que eu li no início do vídeo. Ele, o maligno, quis a natureza sem a graça, que é o naturalismo próprio do humanismo e da Renascença. A razão sem a fé. Essa dissociação entre razão e fé também tem ali, em certo sentido, a sua gênese nesse período. E depois vai atingir o seu apogeu com racionalismo, enciclopedismo, etc. A liberdade sem autoridade, como é o caso do liberalismo, às vezes a autoridade sem a liberdade, como é o caso dos governos totalitaristas, de modo especial do comunismo. É um inimigo que se tornou cada vez mais concreto, com uma ausência de escrúpulos que ainda surpreende. Cristo sim, a Igreja não, foi o brado de Lutero da pseudo-reforma. Depois, Deus sim, Cristo não, é o brado laico e humanista da Revolução Francesa. E finalmente o grito ímpio, Deus está morto e até Deus jamais existiu. E aqui nós poderíamos acrescentar, depois de Pio XII, uma das pichações feitas durante a Quarta Revolução, que foi a Revolução Cultural da Sorbonne, em maio de 68, que foi, assim, vamos dizer, o ponto simbólico. Não é que esses movimentos que eu vou dizer agora nasceram ali, mas foi um marco simbólico de uma nova época que é caracterizada pelos movimentos feministas, LGBT, movimento negro, etc., etc., numa das pichações da Sorbonne estava escrito: ainda que Deus existisse, seria preciso suprimi-lo, seria preciso deicidá-lo. E Pio XII afirma: eis a tentativa de edificar a estrutura do mundo sobre bases que não hesitamos em indicar como principais responsáveis pela ameaça que pesa sobre a humanidade. Uma economia sem Deus, um direito sem Deus, uma política sem Deus. É exatamente o que aconteceu com o mundo moderno, com a laicíssima União Europeia, que foi edificada inteiramente na negação da lei de Cristo, que hoje a esquerda, os progressistas, dão as mãos para os tradicionais rivais da cristandade, os maometanos, que vêm ali ocupando, colonizando e conquistando a Europa dia após dia. Não vai ser o conservadorismo inglês, não vai ser nenhuma alternativa laica, nenhum regime totalitário de direita, ou direita eu digo por analogia, de terceira via, que vai resolver essa crise. Essa crise tem uma raiz moral e religiosa e só pode ser combatida tendo como ponto de partida uma conversão moral e religiosa. Todo o resto é uma consequência de uma adesão radical ao Evangelho, radical à fé católica, radical a Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinamentos da fé de sempre. Os grandes contra-revolucionários, quem que foram? No século XVI foram os jesuítas. Quem mais combateu o protestantismo e a decadência moral e religiosa dentro das nações católicas foram os jesuítas. Os jesuítas foram praticamente o braço através do qual o papado implementou as reformas do Concílio de Trento. São Pedro Canísio, nós temos tantos santos antiprotestantes daquele período. E mesmo com a ordem jesuíta decadente, foi preciso que os líderes revolucionários europeus pressionassem os papas para suprimirem a ordem jesuíta, alguns anos antes de fazer a Revolução Francesa.
São Luís Maria Grignon de Montfort foi tão combatido pelos jansenistas, que eram protestantes travestidos de católicos, muito influentes na França no Ancien Régime, e foi um modelo do contra-revolucionário perfeito. E as regiões que receberam o apostolado e a missão de São Luís Maria Grignon de Montfort foram as regiões da Bretanha e da Vendéia, que 3 gerações depois levantaram em armas para defender a sua fé e a monarquia contra a Revolução Francesa. Se toda a França tivesse sido evangelizada por São Luís Grignon de Montfort e por homens que fossem discípulos e sucessores dele, a Revolução teria sido vencida. Vemos as lutas dos cristeiros no México, vemos as lutas dos espanhóis, dos carlistas contra os horrores que os comunistas e republicanos fizeram na Espanha a partir de 1936. Toda a luta deve ser alicerçada na religião católica apostólica romana. E nessa aula, como eu disse, eu não aprofundei nenhum assunto, mas eu dei uma visão geral sobre a história da Igreja antes e depois da grande revolução, dessa grande apostasia, desse movimento pelo qual a Igreja foi gradativamente perdendo a sua influência em todas as nações que outrora constituíram a cristandade e que hoje constituem o Ocidente apóstata, neopagão, em breve maometano. Agora que você tem essa visão de conjunto e que você também quer combater, quer fazer aquilo que está ao seu alcance para lutar contra esse processo, porque o santo é aquele que combate os erros da sua época. Se nós queremos servir a nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos entender quais são os erros da nossa época e para daí dar a nossa contribuição, ainda que seja tímida, ainda que seja fraca, para efetivamente combatê-los. E por isso, eu quero aqui apresentar o meu trabalho para você, que no ano passado, eu lancei o curso Os 7 Pecados Capitais e as Revoluções Modernas. É justamente esse curso inteiro, em 25 aulas, com mais de 7 ou 8 horas de conteúdo, apresenta o quê? Como que o mundo moderno e as grandes ideologias são manifestações de estado de espírito viciosos, que triunfaram na sociedade através desse sonho pela construção de uma ordem de coisas neopagã. E é por isso que eu convido você a se tornar meu aluno e se matricular no curso 7 Pecados Capitais e as Revoluções Modernas com um módulo expandido. Caso você já seja meu aluno, continua no vídeo, porque eu tenho uma surpresa e uma condição especial para você a respeito de um conteúdo inédito. Bom, no curso Os 7 Pecados Capitais e as Revoluções Modernas, eu abordo, ao longo de 25 aulas que totalizam ali entre 7 e 8 horas de conteúdo, como que as grandes ideologias e os grandes erros da modernidade, desde o humanismo, renascença, o protestantismo e todos esses ismos, ou seja, o iluminismo que gerou o liberalismo, a Revolução Liberal que no seu bojo deu origem à Revolução Comunista, os totalitarismos do século XX, enfim, todos esses problemas, eles são manifestações ideológicas, políticas e doutrinárias de estados de espírito viciosos. E, conscientemente ou não, os agentes históricos que lutam por essas ideologias desejam construir na Terra uma sociedade voltada para a glorificação do homem, onde aquilo que é pecado, sobretudo aquilo que fomenta o orgulho, fomenta a sensualidade, torna-se lícito, torna-se corrente na vida cotidiana. Então, se nós queremos verdadeiramente combater as grandes ideologias e também as grandes heresias da nossa época, nós devemos procurar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Agora, tendo como base a fé e a moral, tendo como base a religião católica, nós devemos sim lutar de uma maneira lícita, de uma maneira legal contra os erros da nossa época. Então, ao longo das 25 aulas desse curso, eu pego a abordagem que o padre Adolfo Tanqueray faz em relação aos 7 pecados capitais e mostro como que a nossa sociedade foi construída por agentes históricos que queriam um mundo no qual onde se pudesse dar vazão a todas as más tendências provenientes do pecado original que os padres da Igreja, desde Evagrio Pontico, classificavam como os pecados capitais. De modo especial, os pecados do orgulho e da sensualidade, como nós vimos na aula de hoje, a relação deles com esta apetência por uma sociedade igualitária e por uma sociedade, do ponto de vista moral, libertária, mas também os pecados da inveja e da avareza, como que eles estão por trás dos grandes erros da nossa época. Esse é o conteúdo do curso 7 Pecados Capitais das Revoluções Modernas, que tem uma introdução de 5 aulas histórica,
e depois trata desse aspecto da vida moral, mas para nós apreendermos a analisar os acontecimentos históricos, como ensina Dom Prosper Guéranger, do mesmo modo que nós analisamos os atos humanos, tudo aquilo que é favorável ao elemento sobrenatural, a fé, a moral e a graça, é positivo, e tudo aquilo que o combate é ruim, é nocivo e é negativo. Se você, por outro lado, já é meu aluno e já tem o curso dos 7 Pecados Capitais e das Revoluções Modernas, por que é importante? Por que eu pedi agora há pouco que você permanecesse no vídeo? Porque nesta segunda turma eu estou lançando um novo conteúdo, um novo módulo que talvez venha a se tornar maior do que o próprio curso inteiro que eu já lancei. E evidentemente que se você comprou o curso na primeira edição, você vai ter acesso a uma oferta diferenciada. Esse novo módulo, o que é? É um estudo guiado a respeito da obra Revolução e Contra-Revolução do professor Plínio Correia de Oliveira. Por que essa obra é tão importante? Porque o Dr. Plínio ele consegue ali pegar os grandes princípios da análise católica da história, que ele aprendeu com quem? Com Santo Agostinho, com Bossuet, com o padre Henri Camier, com Monsieur Henri Delacy, com Dom Prosper Guéranger, com Joseph de Maistre, com Donoso Cortés, e os apresenta de uma maneira que é sintética, ou seja, sucinta, clara, didática e acessível, com uma série de orientações práticas sobre como combater esta revolução, este processo histórico que destruiu a cristandade medieval, fez com que o mundo se tornasse aquilo que é hoje, e penetrando nas fileiras da igreja, através de uma série de erros e heresias como o liberalismo católico, como o modernismo e como a Nouvelle Théologie, deu origem ao atual estado de coisas calamitoso no qual se encontra a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esse novo módulo é um estudo guiado da obra do Dr. Plínio, onde eu vou entregá-lo, ou seja, o curso 7 Pecados Capitais das Revoluções Modernas está pronto. Você vai fazer a sua matrícula e vai ter pleno acesso a ele. Se quiser ver o curso inteiro em 2 dias, você pode ver. O estudo guiado, eu estou organizando pelo menos 12 aulas que serão entregues uma aula por semana. Então você vai ter um compromisso comigo de aulas semanais, provavelmente de 40 minutos a 1 hora cada aula, excetuando a primeira, que vai ser um pouquinho mais curta. As outras aulas vão gravitar em torno desse período. Serão, no mínimo, 12 aulas. Dependendo do andamento do curso, eu vou, talvez, expandir algumas dessas aulas, dividindo o conteúdo delas em 2. Mas, no mínimo, 12 aulas de cerca de 40 a 45 minutos cada uma delas, num estudo guiado e acompanhado ao longo de pelo menos 12 semanas comigo. A primeira aula vai ser publicada a partir da semana que vem. Então, já na semana que vem, você vai ter acesso à primeira aula. Lembrando que eu estou publicando esse vídeo dia 5 de maio. A partir da semana que vem, você já vai ter acesso à primeira aula desse estudo guiado da obra do Dr. Plínio. Pois bem, então nós já temos de 7 a 8 horas de conteúdo disponível. Provavelmente vamos ter umas 10, talvez 12 horas de conteúdo absolutamente inédito. Eu poderia cobrar um valor bastante significativo por esse curso, considerando todo o tempo que eu levei para preparar as 25 aulas do curso 7 Pecados Capitais das Revoluções Modernas, para preparar os estudos guiados que eu vou começar a fazer com vocês em aulas semanais, para custear as obras que eu tive que adquirir para poder fazer esse estudo, para custear a edição desse vídeo, a preparação desse evento gratuito. Então tudo isso consome muito tempo, é por isso que eu vou cobrar por esse conteúdo, embora eu já esteja entregando aqui, inclusive semanalmente no YouTube, eu já entrego bastante conteúdo inteiramente gratuito. E quando você se matricular e adquirir o curso, você ao mesmo tempo vai estar ajudando esse apostolado que eu desempenho a continuar entregando conteúdo gratuito de qualidade que faz a diferença. Eu recebo semanalmente, às vezes, várias mensagens de pessoas que, por causa da graça de Deus, através do meu canal, ou se reaproximaram da igreja, ou se converteram, ou começaram a rezar o rosário. Então é um conteúdo que está fazendo a diferença das pessoas e que é entregue de forma gratuita. Mas tudo isso não seria possível sem o apoio dos alunos. Por isso eu convido você a fazer a sua matrícula e se tornar meu aluno para ter todo o conteúdo do curso Os 7 Pecados Capitais das Revoluções Modernas, e mais o estudo guiado Revolução e Contra-Revolução, que eu vou explicar para você logo em seguida. Poderia cobrar um valor como R$ 997, mas eu não vou cobrar nem a metade disso.
que seria R$500, que seria 497. Eu não vou nem mesmo cobrar a metade da metade, ou seja, eu não vou nem cobrar R$250 por esse curso, que na verdade praticamente serão 2 cursos, porque esse novo módulo de estudo guiado vai ter mais conteúdo a longo prazo do que já tem o curso original disponível. O que você vai pagar, se você não foi aluno da primeira turma do curso dos 7 Pecados Capitais, são 6 vezes de R$36,96. Ou seja, menos do que o valor de uma pizza no fim de semana. Ao longo de 6 meses você vai ter acesso a todo esse conteúdo num estudo guiado comigo ao longo de 12 semanas. Se você achar que o curso dos 7 Pecados Capitais das Revoluções Modernas não é para você, você não se interessou, não tem problema, você tem 7 dias de garantia onde você pode cancelar a sua matrícula e receber todo o seu dinheiro de volta. Resumindo, se você nunca foi meu aluno, nunca adquiriu nenhum curso meu, esse é o valor 6 vezes de R$36,96, que se você quiser pagar à vista fica só R$197 pelo link que está aqui na tela no card, no primeiro comentário fixado, que é o link para quem não foi meu aluno na primeira turma. Agora, se você foi meu aluno, se você tem nesse momento acesso ao curso dos 7 Pecados Capitais das Revoluções Modernas e você quer esse acesso a um novo módulo que na prática é como se fosse um novo curso no qual eu vou disponibilizar ao longo de 12 semanas, você vai entrar pelo link que está embaixo dele, que é o link para quem comprou a primeira turma, é o link para quem já é aluno, onde você vai estar na própria página da plataforma, vai clicar para fazer a aquisição deste curso com um novo módulo, lembrando que o curso você já tem, e o valor apenas pelo novo módulo vai ser de R$97. 197 para quem nunca teve esse meu primeiro curso, 97 se você já tinha o meu primeiro curso e quer acesso a esse estudo guiado da obra Revolução e Contra-Revolução do Dr. Plínio Correia de Oliveira. Fica um valor super acessível para quem vai se tornar meu aluno pela primeira vez, fica um valor super acessível para quem quer esse novo módulo, esta versão expandida do curso. Então todo mundo sai ganhando. E, meu caro, eu só quero dar um último aviso, que é o seguinte: na próxima segunda-feira, dia 11, eu fecho o carrinho, encerram as vendas e esse curso 7 Pecados Capitais nunca mais vai ser ofertado. Então, se você quer ter acesso a esse curso, é a sua última chance. Se você já tem esse curso e quer ter acesso ao estudo guiado, também é a sua chance. Aproveite. Faça a sua matrícula, porque depois realmente não vai ter mais, eu não vou abrir novas turmas, porque eu vou começar a me dedicar a alguns outros projetos que eu vou dar umas notícias, mas isso mais para o final do ano, ainda vai demorar, pessoal. Então, realmente, se você quer ter acesso a todo esse conteúdo de forma clara, didática e acessível, faça a sua matrícula. O link, se você não foi aluno ou se você já é, os 2 links para as 2 realidades estão disponíveis na tela final, no primeiro comentário fixado. E se você, ao longo deste lançamento, e se você, ao longo dessa última semana, entrou no grupo da Aula Magna, eu vou dar mais informações lá, vou transmitir mais conteúdo lá, em agradecimento a vocês que acompanharam a preparação dessa aula e que estão aí me prestigiando com a sua valiosa audiência. Que Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.